Muito bem, boa noite a você aqui em Fortaleza, sou o pastor Paulo César Sampaio, são 22 horas, eu falei 22 horas pontualmente aqui para o meu relógio. Hoje, segunda-feira, que alegria, segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2016, em Fortaleza, temperatura de 28 graus, sensação de 30, eu acho é pouco. Boa noite a você que está comigo hoje, de repente, pela primeiríssima vez. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio, você está em boa companhia até às 23h30 aqui pela Rádio Benedictus FM. Estamos ao vivo aqui, absolutamente ao vivo online, ao mesmo tempo na rádio e também simultaneamente, claro, né? No Facebook aqui, no live também. Logo em seguida vamos estar no canal PC Sampaio no YouTube. Que alegria! Gente boa de Deus, muita gente conosco hoje. Pedro Zanini, de Campos dos Goitacazes, a paz do Senhor, boa noite, um abraço à sua esposa, aí na filharada todinha. Temos também conosco a irmã Aida Rocha, como sempre, que alegria, a paz do Senhor, obrigado. Temos Claudemir Souza também conosco hoje, que alegria, a paz do Senhor, bênção, obrigado, tamo junto. Temos quem mais? Emílio Guimarães, e certamente temos alguns dos colegas do grupo ia falar em espanhol, pregadores como Paulo, nossos amigos aí de Apucarana, pastor Daniel Scioli, pastor Hércules Denobi, enfim, tanta gente boa, Ricardo Coriolano, Ismael Menezes, a Reginaldo, João Adi Souza, João Batista, pastor Marcelo, muita gente boa que faz parte do grupo pregadores como Paulo, a partir de Apucarana, Ciro Sanches e Borges, um amigo, gente boa de Deus, que alegria. Gente, vamos lá então. Este é o vídeo número 97, parte B. Vamos falar sobre cidades impenitentes. Nós colocamos aqui algumas ponderações. Mateus 11, do verso 20 ao verso 33, beleza? E nós colocamos aqui algumas ponderações. Pastor, quais são as ponderações? Ao final nós temos que falar sobre isso, pastor. Pois não, vamos nessa então. Olha aí que alegria. Ai de ti, Brasília, mais corrupta que nunca. Não a cidade em si, que é muito bonita, por sinal, mas os políticos, principalmente os cabras safados que não presta. Então, ponto 2. Humildade é um estado permanente de espírito e não uma coisa esporádica que vem e que vai como as ondas do mar. Ponto 3. Está cansado? Alivie-se em Jesus Cristo. E ponto 4. O crente carrega a pedra enquanto descansa. Eu acho é pouco. Vamos lá então. Capítulo 11, versículo 20. Mateus diz assim. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Guardem bem isso. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Ora, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela, Sodoma, permanecido até ao dia de hoje. Verso 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá naquele dia, no dia do juízo, para com a terra de Sodoma, do que para contigo, Cafarnaum. Do verso 20 ao verso 24, nosso bom Senhor fala sobre cidades impenitentes, cidades nas quais ele operara de fato milagres extraordinários, e mesmo assim eles não lhe deram voz, nem vez, nem ouvidos, portanto, elas sofrerão maior juízo no dia do juízo. Já voltaremos ao tema. Do verso 25 em diante, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Verso 26 diz, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
Agora vejam, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. 28 diz, certamente a parte mais conhecida de todo este capítulo 11 de Mateus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Voltamos, portanto, ao versículo 20, explicando versículo a versículo. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar mais uma vez a todos que se encontram aqui pelo Facebook, Aldemir Souza e também o nosso pastor querido Sérgio Rocha de Oliveira, lá de Manaus, minha Manaus querida, que alegria. E tantos quantos estão aqui pelo Facebook, já enviando mensagens, e também pela rádio Benedictus FM. Vamos lá. Bom, verso 20 diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara milagres numerosos, pelo fato de não se terem arrependido. A palavra increpar, no original, significa lançar em rosto, pôr em rosto, argumentar contra fatos que haviam acontecido naquela cidade, fatos e não conversas fiadas, fatos e não argumentos falaciosos, fatos, milagres que Deus havia feito, que Cristo havia feito naquela cidade, e, na verdade, a maioria delas, a maioria dos habitantes daquelas cidades, a saber, Corazim, Betsaída e Cafarnaum, não se converteram, o que prova algumas coisas para a gente. Em primeiríssimo lugar, mesmo diante de milagres, que é, sem dúvida nenhuma, a expressão máxima da presença e da factualidade de Deus, de Cristo Jesus, mesmo assim, há pessoas que, presenciando milagres, vendo-os cara a cara, nem assim se convertem. É impressionante. Nós, pregadores, costumamos afirmar que, diante de milagres, poucas pessoas não se rendem. Mas não é bem verdade isso. Por quê? Ou, ao menos, é uma meia-verdade. Por quê? Porque Corazim, Betsaida e Cafarnaum são exemplos clássicos de cidades que tiveram a presença sacrossantíssima de Jesus Cristo realizando milagres, e nem assim elas se converteram na proporcionalidade certamente esperada por Jesus. Daí vem os ais de Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E ele argumenta de uma maneira muito interessante, porque se em Tiro e Sidom, lá em cima, portanto, não era mais em Israel, já era no exterior, lá em cima, se em Tiro e Sidom, na Fenícia antiga, não é? Se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram. Ora, há muito tempo que elas, Tiro e Sidom, se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Vale aqui uma explicação, porque pano de saco e cinza era uma maneira tradicional dos povos médio-orientais de se mostrarem tristes, de se mostrarem arrependidos. Percebe? Como você lê isso ao longo de várias passagens do Antigo Testamento, quando os reis vestiam-se de pano de saco e cinza, e não só os reis, também profetas e outros homens de Deus, que era uma maneira tradicionalíssima, cultural, de demonstrar pesar, demonstrar arrependimento e coisas do tipo. Agora me vem à mente certas figuras na televisão atualmente que se vestem de saco, aquilo é roupa, aquilo o que é aquilo é surrão, aquilo é um arremedo de saco,
numa falsíssima demonstração de humildade. Ora, pelo amor de Deus, que coisa ridícula, absolutamente ridícula. Mas, enfim, sempre há quem creia nessas falsas demonstrações de espiritualidade e, ao mesmo tempo, de humildade. Muito bem. O fato é que o nosso bom Senhor Jesus Cristo argumenta que se Tiro e Sidom se tivessem, na verdade, digo melhor, se Corazim, Betsaida e Cafarnaum, se eles tivessem se apercebido dos milagres, não é, que aconteceram em Tiro e Sidom já teriam arrependido. Eles já teriam arrependido. Este aqui é o fato. Verso 22, não quero tornar o vídeo muito longo hoje. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Um momentinho, pastor. Eu vejo os pastores pregando que Deus não faz acepção de pessoas. Eu vejo os pastores pregando que não há pecados, pecadinhos e pecadões, se nós pudéssemos assim contabilizar. Eu vejo pastores pregando que, na realidade, uma meia-verdade é igual a uma mentira toda. Então, como é que ele, nosso bom Senhor Jesus, diz que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, cidades fora da geopolítica do território de Israel, do que para vós outras, Corazim, Betsaida e Cafarnaum? Aqui, na verdade, é uma figura poética, é um hebraísmo, é uma metáfora, é uma figura de linguagem, no sentido de dizer que no dia do juízo o rigor será para todos. Todos aqueles que presenciaram, na verdade, o poder de Deus, viram os milagres e prodígios e maravilhas que Deus fez e nem assim se converteram. Portanto, não é que Tiro e Sidom fossem menos pecadoras, menos impenitentes do que Corazim, Betsaida e Cafarnaum. A rigor, pesadas em balança, são todas iguais. Absolutamente iguais. Absolutamente iguais. Agora veja uma coisa. Verso 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu. Por que esta frase? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu. Temos que, segundo a tradição oral dos judeus à época, Cafarnaum era um porto, alguns dizem pequeno, insignificante, não é bem isso. Era um porto bem interessante, era um vilarejo digamos, em fase de progresso. Daí a frase de Jesus, elevar-te-ás porventura até o céu. Havia por parte dos habitantes de Cafarnaum, aldeia de Naum em aramaico, não é assim? Que a cidade, por seu progresso naquele momento, já estava se elevando e criando um espírito de superioridade. Percebe o que eu digo? Então, nesta frase aqui, temos na entrelinha essa crítica que Jesus faz aos habitantes de Cafarnaum. Outra, aqui o céu já é mencionado. Elevar-te-ás porventura até ao céu? E alguém diz que não há céu e inferno. Pois bem, ao final e ao cabo, quando você morrer, ou quando o Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, você saberá se haverá céu ou inferno. Você não pede por esperar. Não, você não pede por esperar. Então veja, o céu aqui é mencionado. Em seguida vem, descerás até ao inferno. Cafarnaum, tu que te orgulhas de ser já uma cidade progressiva, uma cidade em expansão, não é bem assim, tu vais descer até ao inferno. Então temos céu, na pergunta de Jesus, elevar-te-ás porventura até o céu, e temos agora inferno, que é embaixo. Percebam, por favor, descerás até ao inferno. Portanto, por lo tanto, inferno fica embaixo. Amém? Eu acho é pouco. Inferno fica embaixo e céu fica em cima. Alguém dirá, grande coisa, eu já sabia desde criancinha. Verdade que sim,
Mas às vezes é bom lembrar as obviedades que a gente costuma esquecer, não é verdade? Então veja, porque se Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até hoje. A crítica aqui é bem localizada, é bem forte em cima de Cafarnaum. Sabem por quê, meus queridos amigos? Porque Cafarnaum foi a base de Jesus na Galileia. Porque foi em Cafarnaum que, na verdade, Jesus montou o seu ministério, a sua base ministerial, não é? E de lá ele saía a pregar por toda a Galileia dos gentios. Então havia um parentesco, um sentimento muito grande entre Jesus Cristo e a aldeia de Naum, Cafarnaum. Muito bem. Então, ocorre que se Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se operaram, percebe? Sodoma teria permanecido até hoje. A coisa é grave. A coisa é gravíssima. Jesus está aqui colocando Cafarnaum no mesmo nível de Sodoma e nós nem percebemos. E não percebemos porque achamos que Sodoma só foi a pique, só foi a destruição em relação ao seu pecado sexual. Mas o pior pecado não é o sexual. Ou, dito de outra forma, pecado é tudo igual, é pecado. Portanto, que pecado mais grave haveria se não você ver os milagres de Jesus Cristo e, mesmo assim, continuar negando-os peremptoriamente? Ora, não sem razão, o nosso bom Senhor disse que todos os pecados serão perdoados. Sim, todos os pecados serão perdoados. Todavia, há um que não será nunca perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E alguém dirá, mas pastor, e que forma de pecado é esta ou é este? E vários autores convergem em um ponto e divergem em outro ponto, mas um ponto mediano de convergência é o seguinte: atribuir o milagre ao poder de Beelzebub, Baal-zebub, deus das moscas, um dos deuses dos filisteus, é uma coisa ridícula. Atribuir um milagre, um prodígio extraordinário feito pelo Espírito Santo a outra pessoa que não seja o Espírito Santo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo e para o que? Para o qual não há pecado nenhum. Todavia, se você achar que pecou contra o Espírito Santo, é sinal de que você não pecou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a função do Espírito Santo, dentre outras, é convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se o Espírito Santo está convencendo você, está lembrando você da eventual possibilidade que você tenha pecado contra ele, é sinal de que você de fato não pecou. Amém por isso? Amém. Verso 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, Cafarnaum. Cafarnaum, Corazim, Betsaida. E aqui eu quero dizer uma coisa, ai de ti, Brasília, porque na realidade existe uma organização criminosa atuando desde sempre aí, privando as pessoas de bem, de seus direitos. Ai de ti, Orcrim, Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, onde houver criminosos, onde houver corruptores e corruptos, ai de ti, ai de vós, todos que, na realidade, oprimem o pobre, o aflito, o angustiado, o sem trabalho, ai de vós, todos que fazem leis as mais sórdidas nas caladas da noite para, na realidade, desestabilizar a população brasileira. Ai de vós, todos. Estão me compreendendo, sim ou não? A palavra de Deus nos diz que
quando o ímpio governa, quando esses homens sem Deus, sem salvação, sem sensibilidade, sem razão, sem siso, sem nada, o povo geme, o povo chora, o povo, sabe, o povo se descontrola, sai, passeata. O povo chora, meu Deus do céu. Agora, quando alguém com juízo, com equidade, com senso, com moderação, com sabedoria, com razão, governa, o povo se alegra. O difícil é que a população brasileira ainda está longe de ter uma formação educacional, na verdade, mínima. Nós somos o 65º país em educação nos testes internacionais, famoso PISA internacional. É uma coisa terrível, é uma coisa pavorosa. Somos o 4º país mais corrupto do mundo todo, o 4º país mais corrupto. Meu Deus do céu, portanto, ai de ti, organização criminosa que se perpetua no poder desde sempre. Ai de ti. Agora, para que nós possamos desencravar, increpar, para usar o termo bíblico, increpar essa corja de canalhas, só muita oração e ação. Não apenas oração, mas ação. Verificarmos as suas fichas antes de voltarmos nessa camarilha. Não sejamos mais estúpidos voltando por qualquer coisa em nome de Jesus. Eu não queria trazer um certo enfoque político, mas sou obrigado a tal, porque a situação é das mais graves que nós passamos no Brasil, meus irmãos, meus queridos irmãos. Portanto, parafraseando aqui o nosso bom Senhor Jesus, que falou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, eu digo, ai de ti, políticos safados de Brasília. Claro que há exceções, sim, há exceções. Poucas, mas há exceções. Graças a Deus pelas exceções. Louvado seja Deus por isso. Vamos lá então, a partir do verso 25 temos, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. O nosso bom Senhor dava graças ao Pai, posto que ele era submisso ao Pai, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, ele sempre dava graças antes das refeições, sempre dava graças pelos feitos que ele fazia, porque o Pai estava nele e ele no próprio Pai. Todos nós sabemos disso. Portanto, o dar graças sempre faz ainda e fará parte do cotidiano do cristão. Dar graças por tudo. E não façamos como, segundo esses sábios, judeus diziam, batiam no peito e diziam, Senhor, eu te dou graças porque não nasci publicano, não sou publicano, nem nasci mulher. Meu Deus do céu, tamanho preconceito, tamanha ignorância ainda hoje é repetida em alguns segmentos ditos cristãos. Agora veja uma coisa. Dou graças porque ocultar-te estas coisas aos sábios e instruídos. Em alguma versão diz aos intelectuais, aos cultos. E as revelaste aos pequeninos, aos pobres. Sejamos honestos, na realidade, o nosso bom Senhor veio para os seus, da sua própria etnia, o povo judeu, e muito especialmente para os pobres. Aos pobres é pregado o Evangelho, disse ele aos 2 discípulos de João, quando João Batista mandou-lhe perguntar se João esperava outra pessoa, se eles esperavam outra pessoa, outro Messias, ou se Jesus era de fato aquele que haveria de vir.
Sejamos honestos. Agora veja uma coisa. Não é que o nosso bom Senhor Jesus fez opção preferencial pelos pobres. Não é isso. Não é isso, meus queridos. Aliás, nunca foi. Quando você lê as bem-aventuranças de Mateus, você tem bem-aventurados os pobres, todavia pobres de espírito. Né? Porque há ricos, mas pobres de espírito. E há pobres com espíritos soberbos, insuportáveis. Percebe o que eu digo, sim ou não? Eu costumo dizer que na minha experiência de profissional liberal, até quando exerci isso há 4 anos atrás, quase 5 anos atrás, o que acontece é o seguinte: quem é de fato rico, quem nasceu rico, milionário, quem nasceu rico de verdade, geralmente não é soberbo. Não, quem nasceu rico mesmo é uma pessoa tratável, educada, boa formação, entende? É essa a experiência que não apenas eu tenho, mas várias outras pessoas também têm. Todavia, a maior soberba se apresenta quando aqueles que são chamados emergentes. Meu Deus do céu. Os emergentes são uma coisa realmente louca. Né? São pessoas que não tinham nada, absolutamente nada, de repente vêm ganhando alguma coisa ao longo da sua vida e aí vão comprando e vão passando e vão comprando e aí pensam que são ricos. É ou não é? Fala a verdade. Pensam que são ricos. É uma lástima. Esses são insuportáveis. Também com algumas poucas exceções. Bom, o fato é que essas coisas, nosso bom Senhor as ocultou dos religiosos plantonistas, dos saduceus e dos fariseus e dos essênios e dos herodianos e dos zelotes e as revelou ao seu grupo mais íntimo, em especial aos seus 12 e também aqueles 72, ou 70, como queiram, que ele havia enviado de 2 em 2. Verso 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ponto final. Acabou a conversa, acabou a história. Ele quis assim. Ponto. Ele quis assim. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Perguntaram a Jesus: olha, com que autoridade tu fazes estas coisas? E aí travou-se aquele diálogo, né, de Jesus com os fariseus, com os saduceus, com aquele pessoal de plantão. E ele perguntou: olha, de quem é o batismo de João? É de João mesmo? É do céu? É de outro? E aí houve aquela conversa, aquele silêncio, aquela situação toda constrangedora, como eles não se conversaram, e vocês sabem da história, estou aqui parafraseando. Ele disse: então, também não vou dizer a vocês com que autoridade eu faço isso. Mas ele revela aqui: tudo me foi entregue por meu Pai. Ponto final. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Tipo assim, vocês não entendem nada. Absolutamente. Vocês leem a palavra, leem o Antigo Testamento, leem de Gênesis a Malaquias, e vocês não entendem bolufas de nada. Ora, pelo amor de Deus. Você entende? Então, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. É o Filho que veio do Pai quem conhece de fato o Pai. Simples assim, ou complexo assim. Agora o seguinte: é possível que nós conheçamos o Pai, se o Filho nos quiser revelá-lo. É o que ele fala aqui: senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, a nossa oração benfazeja é: Senhor, revela-nos o Pai. Senhor, ajuda-nos na pequenez da nossa fé, na nossa, muitas vezes, incredulidade, preguiça, inconformismo, negligência e coisas do tipo. Ajuda-nos, ó Pai, para que sejamos de fato melhores cristãos, mais comprometidos com a tua obra, enfim.
E para finalizar, o verso 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei você, mas eu estou bastante cansado. Cansado de uma série de coisas. Cansado de ouvir um monte de bobagens, um monte de mentiras, um monte de promessas vãs, um monte de revelações falsíssimas, de profecias mentirosíssimas, de uma gente que misericórdia, meu Senhor Jesus. Só a graça de Deus. A gente se cansa. Cansa sim. Cansa. Agora, quando a gente estiver exausto, a gente tem ainda onde reclinar a cabeça. Como fez João. Reclinou-se na ceia, no ombro, no peito amado de Jesus. Portanto, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há dias que estamos mais quebrados que arroz de terceira, é uma expressão bem cearenseis. Mais quebrado que farinha. Cheio de problemas. E achamos que não há solução. Gente boa de Deus, há dias em que só a graça, hein? Só a graça de Deus. Fala a verdade, há dias que se você não fosse crente, o que você faria da vida, hein? Ir baixar o hospital, tomar um remédio desses, tarja preta, bem doidão, ficar muito doido, ou coisa parecida? Meu Deus do céu, tem misericórdia. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sabe o que é jugo? No interior é muito fácil. 2 bois no roçado, na terra. Existe uma chama-se canga aqui no Nordeste. Canga, aquele pau que une os 2 bois, né? Então é o seguinte, ter canga no pescoço não é coisa boa, nunca foi. Ter jugo no pescoço, alguém mandando em você, alguém, veja bem, uma coisa é instruir, uma coisa é dirigir, uma coisa é administrar, outra coisa é de modo coercitivo, de modo ditatorial, de modo totalitário, de modo, sabe, humilhante, alguém enfiar o jugo em você. Aí é insuportável, fala a verdade. Aí não dá não. Aí não dá não. Aí só muita graça, não é? Mas mesmo que assim aconteça, é melhor entregar essa coisa e tomar sobre nós o jugo do próprio Cristo, porque ele fala, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aquele que faz isso contigo, que mente para você, que ele engana, que promete, não cumpre, que diz que vai e não vai, que diz que é seu amigo e fala mal de você, que fala que você é gente fina e por trás é cortando você tesoura. Esquece isso. Esquece, esquece, esquece. 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 Só a graça de Deus, fala a verdade. É por isso que quando eu vejo na internet pessoas que dizem assim, olha, eu tenho tantos mil seguidores, eu tenho tantos mil amigos no Facebook, vamos pôr na cabeça uma coisa de uma vez por todas. Amigos você conta nos dedos. Se você puxar bem pela tua cabeça, pela tua memória, talvez você tenha 5 amigos. Pessoas que você pode contar nas horas mais difíceis da sua vida. Talvez sim. Os demais são colegas. Liga os fios. Está ligando os fios? Então. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, é uma contradição aparente. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque nenhum jugo é suave, nenhum fardo é leve. No entanto, de Jesus é. E por que é? E porque o é? Porque ele sabe como dosar os nossos jugos e fardos, como ninguém. Eu penso que alguns crentes, e falo aqui aos crentes,
às vezes, para eles, um certo tipo de canga, um certo tipo de jugo, um certo tipo de fardo é necessário, porque se não for assim, ele não volta para a casa do Senhor. Volta não, volta não. Às vezes, uma palavra apenas funciona para um. Sim, uma circunstância que traz à mente da pessoa o caminho certo, o caminho da paz. De outras vezes, não. Às vezes alguém volta por uma doença, por um tipo de doença que de repente acaba por aparecer, e aí a gente se lembra que existe Deus. Vou terminar. Eu quero desde já agradecer a você pela sua participação, pela sua sintonia comigo. As ponderações, para quem está ligadão aqui. Ai de ti, Brasília, ai de ti, Brasília, organização criminosa. Estou de olho em vocês, hein? Estou de olho. 2. Humildade é um estado permanente de espírito. E aqui vai aquela velha dica. Quando alguém disser, eu sou humilde, eu sou humilde, eu sou humilde, tenha cuidado com a figura, porque humildade não se diz, se demonstra. Humildade é um estado de espírito permanente, não uma coisa espasmódica que aparece aqui e ali de vez em quando. Liguem os fios, liguem os fios. 3. Está cansado? Alivie-se nele. Às vezes estamos, não? Segunda-feira já amanhece cansada para muita gente, não é? Fala a verdade. Hein? Há algumas pessoas que estão me ouvindo aqui pela Rádio Benedictus e também pelo canal, talvez desejassem que a semana começasse já na quarta-feira. Quarta, quinta e sexta, 3 dias úteis. Olha que maravilha seria. Ponto 4, o crente carrega pedra enquanto descansa. Às vezes sim. Às vezes não. Às vezes uma palha é mais pesada do que 1 milhão de pedras. Estão ligados? Eu sei que sim. Obrigado, paz do Senhor, grande abraço. E desde já, por favor, cooperem comigo, inscrevam-se no nosso canal, inscrevam-se no canal PC Sampaio no YouTube e compartilhem este vídeo nas suas listas na internet. Lembrem-se, na internet nós somos todos missionários. A paz do Senhor, abração, até quarta-feira com o capítulo 12 de Mateus. Até lá, tchau, tchau.